Oi, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos. É brincadeira, pessoal. Enganei a boba na casca do ovo. Esse é mais um manhwa para moças e, claro, para moços também. Vamos para a parte 4 de outro romance, outro típico romance de fantasia. Já vai deixando o like. Litera insiste, dizendo que ele precisa ser aquele que irá beijá-la. O Granduque custa acreditar no que está ouvindo. Ele diz que deve ser porque ele está cansado demais e por isso já está ouvindo coisa. Litera diz que ele não está cansado e pede para que ele pare de tentar evitar a realidade. Ele então pergunta qual o motivo desse pedido. Ela diz que já está cansada de ficar presa no mesmo lugar. E se ela não consegue dar esse primeiro passo, ela diz então que não tem escolha a não ser pedir para ele fazer isso, pois ela quer ficar mais próxima dele. Aí ele diz: se é isso que você quer, então eu farei. Iha! Pega fogo, camarada! Ele diz que se ela se sentir desconfortável, basta avisar. Gente, ainda por cima é atencioso, aí eu não aguento. O coração dele batia tão forte que ela podia ouvir. Ele se aproxima e carinhosamente beija a testa dela, em seguida a bochecha. Eita, meu Deus. E o coração tum, 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 tum. E agora o coração dela parecia estar batendo até mais alto que o dele. E por fim, ele a beija apaixonadamente. Só que aí, né, gente, o beijo dura pouco tempo, Litera até reclama. Só isso? É só isso! Só isso? Ela disse que o beijo foi muito rápido, mal encostou o lábio um no outro. Enquanto isso, né, o Duque tava lá, coitado, quase morrendo. Ele disse que o coração dele não aguenta mais, ó, coitado. Gente, o cara não aguentou de emoção, entendeu? Quase infarta com um beijo. Litera rola de tanto rir dele. Ela não entende, velho. Como assim esse cara, que é capaz de derrotar um monstro com as próprias mãos, tá se tremendo todo por causa de um beijo? Ele diz que é porque já derrotou mais de 1000 monstros. Mas esse havia sido, gente, o seu primeiro beijo. Eita, gente, perdeu o bebê. Ela diz que nem acredita que se sentiu intimidada por ele logo quando chegou. Vocês lembram na primeira parte, ela cogitando fugir depois que o conheceu? Ela diz que ele parecia tão assustador, mas ele é puro e inocente. Ela pergunta se ele está disposto a tentar mais vezes, pois a prática leva à perfeição. Ele pergunta se ela não tinha odiado o beijo. Ô, coitado, ela ficou rindo dele e agora ele tá pensando que ela não gostou. Ela diz que se não tivesse gostado, falaria. Além do mais, beijar ele fez-a se sentir melhor do que ela esperava. Ela também pergunta se ele gostou, pois ela sabe que ele sempre faz tudo o que ela pede e odiaria saber que forçou ele a fazer algo que o tirasse de sua zona de conforto. Mas ele diz que gostou, e o motivo pelo qual ele sempre faz tudo o que ela pede é porque ele também quer isso. Ele diz que só ficou um pouco agitado e tímido porque não está acostumado com essas coisas. E aí ele vai e beija o rosto dela e diz que não tem por que ela se preocupar com ele. Por fim, eles percebem que já está ficando tarde e resolvem dormir. No dia seguinte, Litera acorda e não o encontra ao seu lado, mas havia uma carta na cama. E, gente, olha só, a carta dizia o seguinte: para minha querida Litera, você aparentava estar tão cansada que não pude te acordar. Eu acredito que ficará surpresa por encontrar uma carta no meu lugar. Não tenho nenhum motivo em particular para te escrever isso. Simplesmente que, ao acordar, lembrei do seu comentário sobre como foi uma pena que nenhuma das minhas cartas foi enviada de volta com as suas. Apesar desta carta ser deste Pelos e não do outro Pelos que você conhecia tão bem, mas já que somos essencialmente o mesmo homem, eu espero que essa carta ainda seja do seu agrado. Litera lembra como a preocupava o fato dela sempre estar falando do outro Pelos, né? Ela pensava que talvez ele se sentisse desconfortável, mas ela logo percebe que tudo que ele tinha em mente era a felicidade dela. Ela se pergunta como não valorizar esse homem. Realmente, mulher, valoriza, porque tá difícil achar um desses, viu? Então ela decide imediatamente escrever uma resposta para essa carta. A empregada diz para Litera que não acredita que ela chamou ali com tanta urgência para entregar uma carta sua pro seu marido que vive debaixo do mesmo teto que você. Coitada dessa empregada, né? Litera diz: sabe como é, né? Não é a mesma coisa eu entregar. Ela também garante que vai dar um bônus pra empregada se ela fazer esse favor. E mais que imediatamente ela aceita, né? Porque falou em dinheiro. Litera aproveita e pede para ela encaminhar também outra carta, mas essa não era para o Grão-Duque, era para um amigo dela que mora no oeste. Um homem com o cabelo igualzinho ao do Alfalfa,
sabe, dos Batutinhas, aparece. Ele até chama ela por um apelidinho, hein, gente? Isso tá me lembrando alguém, hein? A carta que ele enviou para esse amigo falava a respeito do seu plano de falir alguns nobres. Escrever cartas é um tipo de arte romântica. Palavras faladas vão e voltam, mas cartas deixam registros que podem ser lidos de novo e de novo, analisando cada palavra e frase, delicadamente entrelaçando-as, tentando nosso melhor para expressar nossos sentimentos um para o outro. Mesmo as coisas mais comuns da vida diária tornam-se parte de uma grande narrativa e ficam gravadas no coração. Se passou uma semana desde o primeiro beijo e eles estão trocando cartas dentro do castelo. Litera fica até tarde escrevendo as cartas, e o Grão-Duque não gosta nem um pouco disso, pois ele teme que isso possa acabar prejudicando a saúde dela. Ela tenta de toda forma persuadi-lo a deixá-la escrever mais um pouco. Mas assim, ele já não cai mais na lábia dela. Aí, gente, ele pega ela com cadeira e tudo e leva até a cama. Ele fala que por mais que ame receber as cartas, a saúde dela vem em primeiro lugar. Ele diz que não faz mal se a resposta para suas cartas chegar um pouco mais tarde. Ela diz que gosta bastante de escrever cartas para ele. Assim, gente, pensando bem, né, deve ser um tédio sair do mundo moderno para entrar e viver numa novel de época. Tipo, não tem celular, não tem videogame, nem TV para ver um filminho, sabe? Deve ser mó tédio. Litera fala pra ele que no dia seguinte eles vão ter um convidado. Ele diz que ela pode falar com ele caso precise de alguma ajuda. Ela pergunta se ele nem vai perguntar quem é. E ele diz que se são convidados dela, não importam quem seja, são bem-vindos. O convidado, gente, era o Alfafa do cabelo azul. Ele chegou todo empolgado chamando ela de Rita. Eu só quero saber de onde foi que ele tirou esse apelido, né? Porque de Litera pra Rita, né? Sei lá, podia chamar de um Li. Era, Tera, agora Rita. Ele disse que sentiu tanta falta dela que achou que ia morrer. Ah, é? Ora, temos uma drama queen aqui. Ele abraça ela e a chama de querida. E o Duque, né, só de papel de fundo ali atrás. Ele tá lá que chega a tá branco, travado de ciúme. Ele pensa que ele é o motivo, né, o Alfafa é o motivo da Litera ter dito pra ele encontrar um outro amor. Litera tenta se soltar do amigo, dizendo que seja lá o que Pio esteja pensando, não é o que parece. O amigo dela se chama Carta, mas vamos chamar ele de Alfafa porque sim, né? Porque eu quero. Porque assim, apesar dele ser jovem, ele tem um grande talento para negócios. Graças a esse talento, ele conseguiu dominar os mercados das províncias do Oeste. Na trama original da novel, ele era um dos interesses amorosos em potencial da Litera. Ele e Litera tinham uma ótima química quando se tratava de ganhar dinheiro. E por ele guardar os segredos muito bem, eles se tornaram parceiros de negócios inseparáveis na vida passada. Por isso ela fez questão de renovar essa amizade agora nessa nova vida. Bom, há um defeito nele, né? É que ele é excessivamente afetuoso. Ou seja, é um boy chiclete. Que boy chiclete? Litera pede para seu marido tirar ele de cima dela. Então, o Grão-Duque liga seu modo máquina de destruir da Litera e pega o Alfafa pela camisa e diz que se ele não parar de chatear a Litera, ele vai jogar ele para fora nas neves para os lobos comerem. Tá, essa parte dos lobos comerem eu que inventei, mas enfim. O cara fica cagado de medo, só que ele disse que só queria matar a saudade de uma amiga, foi só um abracinho inocente, sabe? Sei. Litera diz que agora é uma mulher casada, não é apropriado que ele fique abraçando dessa forma. Daí o Boca de Sacola fala, mas isso aí não era só um casamento no papel, gente? O Grão-Duque pergunta como é que ele sabe disso. Então ele diz que sabe disso, pois foi ele que ajudou Litera a chegar até ali. Aí ele tem um flashback de quando ela pediu ajuda dele para conseguir chegar até o Grão-Duque. Ele tinha respondido para ela que iria ajudá-la, porque ela já tinha feito muito por ele, mas que de qualquer forma ele esperava que o Grão-Duque se recusasse a vê-la, porque assim ela poderia ser dele. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem bobo. Uma amizade assim, ó, bem saudável, graças a Deus. Voltando pro presente, ele diz na cara do Grão-Duque que se ele soubesse que ia dar certo, não tinha ajudado Litera a chegar até ali. O Grão-Duque pensa que talvez deva agradecê-lo, já que foi ele que ajudou sua amada Litera a chegar até ele. Mesmo assim, alguma coisa a respeito do Alfafa ainda o deixava desconfortável. Ele queria era colocar aquele cara pra fora, mas aí ele lembra do que ele disse pra Litera na noite anterior, que os convidados dela são todos bem-vindos. Ele não quer voltar atrás com sua palavra. O Pel até tenta disfarçar.
Tenta disfarçar, né, gente? Mas a cara diz tudo. Ele diz assim: Eu espero que aproveite sua estadia aqui, né? depois de ver essa expressão assustadora do Grão-Duque, o senhor Alfafa se pergunta internamente se sairia vivo dali. Ele corre para trás de Litera e diz: seu marido é muito assustador, por favor, me proteja. Litera fala: mas ele é tão fofinho. O amigo de Litera se pergunta: será que a gente tá falando da mesma pessoa? Gente, quem aí tá lembrado que o amor da Lariete era sem olfato? Agora a gente tem aí, ó, o da Litera que é cego. Pra quem não tá ligado no que eu tô falando, vai conhecer a história de Lariete e o Duque Azrahan, tá aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui nos cards e também vai estar na descrição do vídeo. Mas primeiro assistam esse vídeo, depois vocês vão lá conhecer a história. Enfim, Litera diz a seu amigo que precisa dele para fazer um trabalho. Ela lhe entrega os papéis que ela e o Grão-Duque havia trabalhado há uns dias atrás, sobre os nobres que ela quer se vingar falindo. Ela explica para o seu marido que, apesar dele ter essa personalidade muito carinhosa e afetuosa, ele é extremamente talentoso com esses tipos de coisas, e o mais importante é que eles podem confiar nele para ficar de boca fechada. Assim ninguém saberá que são eles que estão por trás do plano. Ou seja, ele vai fazer todo o trabalho sujo, enquanto eles se divertem assistindo os nobres rolando ladeira abaixo. Ela explica que assim vai ser melhor, vai deixar tudo nas mãos de um amigo especialista, porque assim ela pode focar apenas em viver feliz com seu marido sem nenhuma interrupção. Aí tava lá, rolando a maior cena de romance, e o Alfafa, cabelo de sorvete Sabocel, interrompe. Vocês estão muito fofinhos, sabe? Vocês estão fofinhos desde que eu cheguei aqui, que fofinho, nunca vi um casamento de contrato ser tão fofinho. Ele diz que, pelo jeito, ele não pode mais nem chamar a Litera de querida mesmo, porque esse casamento tá muito real. Aí Litera grita: eu nunca gostei de ser chamada de querida, meu filho. Agora para de interromper o meu momento e vai trabalhar. Ele diz que não pode evitar atrapalhar, pois ele é apaixonado por ela. E vendo que o casamento dela foi um sucesso, só lhe resta uma alternativa. Então ele pede para que ela o deixe ser seu amante. É o quê? Pio se lembra que fez um juramento de permanecer fiel a ela e de fechar os olhos caso ela desejasse se encontrar com outra pessoa. Isso porque ele sentia que não podia restringir uma mulher que sofreu tanto e prendê-la em uma gaiola feita pela sua insegurança egoísta. Ele respeita que, seja quem for que ela escolher, vai ser o melhor para ela. Mas quando ele escuta o que esse cara tá pedindo para ser amante dela na cara dele, ele pensa que seja qualquer um, menos esse. O Grão-Duque está enciumado e pensa até em trair seu juramento. Litera grita com um amigo, perguntando se ele tá ali para ajudar ela ou fazer da vida dela um inferno. Ela diz que se ele não parar de agir assim, ela não vai mais falar com ele. Aí o Alfafa, cabelo de babalu, pergunta pro Duque se ele também não acha que é um crime deixar uma mulher tão perfeita quanto a Litera ficar somente com um homem pelo resto da vida. E ele pega bem no ponto fraco do Grão-Duque, né? Quando ele termina perguntando: você não acha que ela mereça mais? Mano, esse carinha é uma serpente, né? Porque assim, todo mundo sabe que o Grão-Duque, ele tem uma autoestima baixa, né? Então ele sempre pensa que a Litera merece mais, merece o melhor e que ele é um nada. Aí ele vai e solta uma dessas: você não acha que ela merece mais? É claro que o Grão-Duque ia concordar, né? O Duque diz que ele não estava errado. Litera então fica perplexa e diz que honestamente os dois eram os piores e fala pro Pio não cair na conversa idiota do amigo. Mas o Grão-Duque diz que, por mais que ele odeie admitir, o que o cara tava falando fazia sentido. Gente, coitada da Litera, a bicha só queria ser fiel. Deixa a mulher ser fiel, rapaz. Os dois se unem pra falar o quanto a Litera merece ter quantos homens ela quiser. Litera disse para os dois pararem com aquilo, pois em seu coração só tem espaço para um homem, e ele já está sendo ocupado pelo Grão-Duque. O Grão-Duque espremido. O Alfafa insiste que ela pode mudar de ideia, mas o Pio fica feliz de saber que só cabe ele no coração dela. Carta analisa os papéis que Litera entregou para ele mais cedo. Ele diz que o plano está praticamente sem defeito e que deve ser possível fazer isso imediatamente. Ele também diz que vê muita oportunidade para os seus próprios interesses comerciais e vai lucrar com esse plano também. Litera pede para que ele proceda o mais rápido possível. O Grão-Duque percebe que ela já está cansada, então a envolve em seu casaco quentinho. Carta diz que estava vendo que o corpo de Litera continua fraco, mas ela diz que vive muito bem quando não tem que aturar ele. O cara é um dreno de energia. O Grão-Duque fala que é melhor ela ir descansar. E ela diz que ele também tem culpa de sugar as energias dela, porque hoje ele foi na onda do Alfafa. Ele pede desculpa, dizendo que só concordou porque seria melhor do que brigar. O Pelo sendo perfeito em todos os momentos, né?
O amigo vê os dois lá no maior love e fala: é isso que o povo chama de amor verdadeiro, é? Mas quando ele fala sobre amor, isso deixa Littera um pouco desconfortável, por causa do trauma que ela tem a respeito de amar alguém. O Granduque, percebendo que Littera ficou incomodada, diz que se o Alfalfa continuar fazendo a esposa dele ficar desconfortável, ele não terá a escolha, a não ser botá-lo para fora, para os monstros engolir e devorar e depois fazer cocô. Mentira, essa parte aí não teve... Gente, eu tô me empolgando aqui, tá? E isso só deixa o Granduque o quê? Mais irritado. Littera, já vendo que não ia prestar aquela situação, fala pro Duque se acalmar, ficar tranquilo. Então ela pede pra ter uma conversa a sós com o amigo. E o Granduque se retira. Quando eles estão a sós, ela pergunta pro amigo se ele estava tentando testar o marido dela. Ele diz que sim. Ele precisava saber se os boatos que falam por aí a respeito do Granduque eram reais ou não. Então ele revela que sim, tentou provocar ele um pouco para ver qual seria a reação. Ele diz que fez isso porque é o dever dele como melhor amigo dela. Ela pergunta o que ele teria feito se o Duque tivesse partido pra briga. Aí ele abre o casaco assim, aí tem vários artefatos de proteção. Cartha, vulgo Alfalfa, estava contente de ver que seu amigo estava bem. Ele pede desculpas pelo que disse há pouco tempo sobre amor. Ele dizia que não esperava que ela ainda estivesse tão apavorada, com medo do amor. Ela diz que tá tudo bem. Ela também não sabia que isso ainda afetava tanto. Ela pensou que isso passaria quando finalmente estivesse com o Duque. Mas esse tipo de coisa não some de um dia para o outro. Ela diz que queria ser capaz de dizer que o ama, mas as palavras sempre ficam presas na garganta. Cartha a aconselha, dizendo que ela não devia se apressar. Já que ela gosta dele, poderia começar assim aos poucos, dizendo que gosta dele, demonstrando afeto, até ser capaz de dizer que a ama. Ela acha estranho, porque do nada agora ele virou conselheiro amoroso. Ela pergunta: o que é que houve com minha querida? Deixa eu ser sua amante. Ele diz que o que importa pra ele é a felicidade dela. Ai, gente, me julguem, mas eu achei o Alfalfa muito fofo. Enfim, mas ainda assim ela acha suspeito, porque ele é obcecadinho por ela. Ele começa a empurrar ela, dizendo que ela não deveria perder tempo ali duvidando dele, mas ela diz que ainda não tá preparada pra isso. Ela precisa se organizar direito, porque senão pode acabar atrapalhando as coisas mais ainda. Aí ele diz: não tem problema não, se ele não te quiser mais, eu te quero. Aí ela vai até o Duque e diz que precisa falar com ele, E o Duque já vai pensando que ela vai pedir o divórcio, Ela percebe que ele já tá tirando conclusões precipitadas e diz: nossa, honestamente, você é muito paranoico, meu. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser notificado toda vez que eu lançar vídeo aqui no canal, inclusive a parte 5 desse manhwa. Um beijo e um queijo. Fui!